Bom dia, queridos. Deixa eu enviar esse áudio para esclarecer essa dúvida, que é inclusive uma dúvida muito comum, mas muito comum mesmo, né? Porque aparentemente parece que a Bíblia entra em contradição, né? Porque há versos onde se diz claramente: não julgueis para não serdes julgados, né? Que inclusive está no Sermão do Monte, Mateus 7, verso 1. E outras passagens, Romanos 14, Epístola de Tiago, todas dizem para nós não julgar, não julgue o servo alheio, não fale mal do seu irmão, porque se fala mal do seu irmão, julgas a lei, etc. Entretanto, há outro grande quantidade de passagens que fala-se o oposto, né? Para nós analisarmos, julgarmos as questões, né? Provai os espíritos para ver se vem de Deus. Cuidado com os falsos profetas. A quantidade de passagens que nos diz para ter cuidado com falsos profetas e para examinarmos, né, cada questão nas escrituras é uma enormidade. Como é que você vai saber se alguém é um falso profeta ou um ensino é falso se você realmente não analisar aquela questão, não julgar? Isso, além de ser algo óbvio, né, tudo na vida você tem que julgar. Para você chegar a uma conclusão se algo é certo ou errado, ou se algo que está sendo dito é verdade ou mentira, tudo você tem que julgar. Se você for uma pessoa crédula, você vai ser enganado milhões de vezes ao longo da sua vida, e sua vida vai ser literalmente destruída. Então, onde que está aí se a própria Bíblia parece se contradizer, onde a gente fica? Bom, queridos, é uma questão de entender. Inclusive ali no próprio Sermão do Monte, Mateus 7, Jesus diz: não julgueis para não sejais julgados, etc. Logo nos versos seguintes, Jesus diz: cuidado com os falsos profetas, e vocês vão saber se são falsos profetas julgando pelos seus frutos. Toda árvore, você sabe se a árvore é boa ou má, analisando os frutos. Então o próprio Jesus que diz: não julgueis, na mesma passagem ele diz: julguem de acordo com os frutos. Então, qual que é o sentido desse não julgueis? Porque julgar, como eu disse, na própria existência, na realidade, é necessário, e as próprias escrituras nos ensinam a julgar e reter o que é bom, a examinar se aquilo realmente vem de Deus ou não, etc. Então, qual que é o princípio de não julgar? Aí a gente, claro que daria para falar bastante sobre isso, mas são vários princípios. Primeiro, não seja você que julgue. Por isso que um dos princípios é: examine de acordo com a Escritura. Não seja a sua ideia de Deus, né, as suas concepções, as suas filosofias, os seus gostos, os seus preconceitos que vai analisar um determinado caso. Não. Se você tem uma certa situação, busque a sabedoria nas Escrituras, né, uma coisa mais objetiva. Se você for analisar de uma forma subjetiva, aí vira aquela confusão. Cada um tem uma opinião, e aí não se chega a lugar nenhum, e pelo contrário, vira uma contenda muito grande. Então aí é uma das importâncias fundamentais das Escrituras, você ter algo em que se embasar, uma sabedoria que vem do alto para você se embasar em vez de se basear nas suas próprias opiniões. Então, nesse primeiro ponto, não seja você a julgar. Desse papel de quem vai julgar, as Escrituras, porque elas sim é a nossa regra de fé e prática. Então, que a Escritura, que o ensino do Evangelho seja colocado para analisar aquela situação, não seja a sua opinião. E o segundo ponto nessa questão de não julgar é no sentido de você chega uma pessoa e você primeiro, logo pela aparência, como Jesus está falando, não julgue pela aparência, mas julgue segundo o reto juízo. Então, o próprio Jesus dizendo para julgarmos. Só que não é julgar segundo a aparência. Então chega uma pessoa e você, porque ela é pobre ou porque ela é rica, né, sendo a favor, seja usando isso a favor ou contra, ou pela origem dela, ou pelo jeito dela, ou pela cultura dela, etc., você a julga, faz um pré-julgamento. Esse é um dos sentidos, é um pré-julgamento que você faz, um julgamento que você faz a priori. Sem nem ouvir o que a pessoa está dizendo, você já tem uma pré-concepção daquela pessoa e pronto, já faz um juízo baseado na aparência. Aí Deus nos diz, Jesus nos diz, não julgue assim.
Porque se você julga assim, você vai acabar sendo julgado assim. Um terceiro ponto é que Jesus cobra de nós coerência. Por isso que esse princípio, não julgue, porque da forma que você julgar, será julgado. Ou seja, se você cobra de uma pessoa, olha, seja educada no trânsito, dê passagem às outras pessoas, não fale palavrões no trânsito, etc. Você está cobrando isso de todo mundo. E de repente você, no trânsito, dá uma fechada, solta um palavrão, não dá passagem. O que Jesus está dizendo? Olha, seja coerente, se você cobra isso dos outros, cobre de você também. Porque se você está cobrando isso de todo mundo, as pessoas vão te cobrar. Olha, você diz para ser honesto e você não é honesto. Você diz para não mentir e você mente. Então você vai ser julgado para que você seja coerente. Se você cobra dos outros, as pessoas vão cobrar de você também. Então, 3 pontos já falamos. Tem um quarto que é extremamente importante. Primeiro, seja as escrituras a julgar. Segundo, não julgue de acordo com pré-concepções ou com pré-julgamento relacionado à aparência ou o jeito da pessoa. Não, seja algo justo. E terceiro, seja uma pessoa coerente, né? Se você julga, julgue a si próprio antes. E o quarto ponto, que é essencial, queridos, é a questão de não é você que julga, no sentido de não chega uma pessoa e você não tem o poder de condenar, você não analisa, você não condena a pessoa, você não fala mal da pessoa, você analisa o fato. Se ela contou uma mentira, fala, isso aqui é uma mentira. Agora, não julgue a pessoa, não fale essa pessoa é uma pessoa mentirosa, ou essa pessoa é uma pessoa perversa. Não, isso você não sabe. Isso é do coração da pessoa. Você analisa o fato. Olha, realmente o que ela disse não está de acordo com a realidade. Agora, não condene uma pessoa. Não chame uma pessoa de... aquela pessoa é um demônio, aquela pessoa é uma pessoa perversa. Não, você não sabe disso. Você não tem acesso ao coração dessa pessoa. Não condene, não diga que ela é do diabo, é do inferno. É o princípio que Jesus disse. Você não... entre o joio e o trigo, você não faz essa separação, você não faz acepção de pessoas. Você não julga, você não condena ninguém. Então, nesse sentido, não trate ninguém achando que é uma pessoa perversa. Não, trate sempre como, mesmo se essa pessoa não for uma pessoa que está nos caminhos de Deus, trate-a como um potencial pessoa cristã. Não trate ela como uma pessoa perversa, diabólica, não. Dê sempre a chance, dê sempre a oportunidade, não condene ninguém. Analise os fatos, não recrimine a pessoa, não pegue ódio pela pessoa. Se as atitudes delas são erradas, aquilo que se fala aí, a gente condena o pecado, não o pecador. A gente não tem que condenar ninguém. A gente tem que orar pelas pessoas, abençoá-las e ajudá-las. Então, nesse princípio, não julgue a pessoa. Se for julgar, julgue o fato, a questão. Mas não condene a pessoa dessa forma, não. Pelo contrário, ajude ela a vencer o que ela tem feito de errado. Dessa forma, não a condene. Então, são esses 4 princípios. Não seja você a julgar, mas sim o ensino das Escrituras, para que não seja baseado em opiniões que cada um tem de uma forma. Segundo princípio, não julgue pela aparência, por uma pré-concepção, não faça um pré-julgamento antes de analisar as questões com cuidado, sempre esperando o bem, sempre tendo uma visão amorosa da questão. E o terceiro ponto, seja coerente, né? O que você cobra dos outros, cobre de si primeiro. E o quarto ponto, não julgue a pessoa, julgue o fato. Não condene ninguém, não calunie ninguém, não adjetive ninguém. Não, seja sempre compreensivo, tolerante e ajudando as pessoas a se libertar dos males que elas estiverem fazendo. Ok, queridos? Fique bem claro, porque realmente nós temos que ter cuidado com falsos ensinos, falsos profetas, para não sermos enganados, não sermos pessoas crédulas, e temos cuidado na vida, porque nós estamos num mundo que a gente realmente precisa analisar os caminhos, as informações e com cuidado. Amém? Espero que tenha ficado claro.